Saul aparece na narrativa bíblica como um jovem camponês da cidade de Gibeá. Ele é descrito como um homem do físico imponente, o mais formoso entre os israelitas. Sequência da narrativa bíblica sobre a história de Saul mostra que ele era valente e muito corajoso. Na época em que Saul vivia, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, o último dos juízes de Israel. Samuel havia envelhecido e combinado as frequentes ameaças das nações vizinhas, especialmente dos filisteus. Os israelitas começaram a pedir por um rei. Eles desejavam ter um líder guerreiro que, segundo eles, pudesse livrá-los de qualquer investida inimiga. Quando os israelitas desejaram e pediram por um rei, eles rejeitaram a liderança divina através do ministério de Samuel. É verdade, antes de Saul já havia planos para Deus conceder um rei a Israel. Por esse motivo, a lei de Moisés já trazia regulamentos da futura monarquia em Israel, como está escrito lá em Deuteronômios, capítulo 17, do 14 ao 20. Então Deus instituiu Samuel para conceder um rei ao povo. Samuel ainda advertiu aos israelitas acerca das implicações de ter um rei de modo inoportuno, mas eles se recusaram a ouvir. Foi assim que Deus ordenou que Samuel ungisse Saul como rei. Sobre esse aspecto, Saul era o tipo de pessoa que atingia exatamente as expectativas do povo. A Bíblia diz que Saul estava procurando alguma jumenta de seu pai que havia se desgarrado quando se encontrou com Samuel. O profeta profetizou que Saul seria rei e ungiu secretamente na terra de Zuf. Mais tarde, Samuel confirmou a escolha de Saul como rei, apresentando publicamente ao povo de Mispa. Tão logo o rei Saul já mostrou todas as suas habilidades como líder e valoroso guerreiro. Quando o rei de Amon, Anás, sitiou Jabes e Gileade, Saul liderou um exército que destruiu os amonitas. Essa campanha militar impressionou o povo e os israelitas celebraram o reinado de Saul em Gilgal. O rei Saul teve que lutar contra inimigos do povo de Israel praticamente durante todo o seu reinado. O principal deles, sem dúvida, eram os filisteus. Foi numa batalha contra os filisteus que Davi matou o gigante Golias. Israel conquistou muitas vitórias sobre o reinado de Saul, porém os seus erros foram suficientemente graves para manchar dramaticamente o seu governo. De acordo com a narrativa bíblica, é possível mencionar 3 grandes erros cometidos pelo rei Saul. Em primeiro lugar, o rei Saul tentou usurpar o ofício sacerdotal. Antes da batalha contra os filisteus, Saul se mostrou impaciente e ofereceu sacrifício em Gilgal. Quando Samuel chegou até ele, o rei Saul escutou a primeira profecia que ele havia sido rejeitado por Deus como rei, e que o Senhor já estava providenciando um homem segundo o seu coração. Segundo lugar, o rei Saul desobedeceu mais uma vez ao Senhor, quando desprezou a ordem divina para destruir os amalequitas. Saul resolveu poupar o rei Agag, bem como o melhor dos animais daquele povo conquistado. Naquela ocasião, mais uma vez, o rei Saul escutou a repreensão e a reprovação de Deus através do profeta Samuel. Foi nesse episódio que Samuel proferiu as conhecidas palavras: "Eis que é melhor obedecer do que sacrificar."
O final do reinado de Saul foi trágico e melancólico. Cada vez mais ele foi se afastando do Senhor. Inclusive, ele foi perdendo as suas características, tornando um homem depressivo, medroso e perturbado. Alguns intérpretes consideram possível que Saul até tenha se tornado um tipo de doente mental, com um episódio de esquizofrenia. A Bíblia diz de um espírito mau da parte do Senhor, que atormentava Saul. Davi até servia para acalmá-lo tocando a sua harpa. Mas Saul também perseguia ferozmente Davi, impulsionado por um ciúme mortal. Saul chegou a executar uma linhagem inteira de sacerdotes em Nob por Aimeleque por ter ajudado Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, mas poupou-lhe sua vida, afirmando que não podia tocar no ungido do Senhor. O terceiro erro do rei Saul afirmou que a sua terrível condição iníqua, quando procurou a ajuda de uma feiticeira, pedindo-lhe que trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Ele estava desesperado e procurando alguma mensagem de esperança antes de sua batalha contra os filisteus que aconteceria no dia seguinte. É muito discutido entre os estudiosos o que realmente aconteceu naquela ocasião. Seja como for, Saul pela terceira vez teve que escutar que o reino havia chegado ao fim, que a sua morte estava próxima e que naquela altura Davi era o seu sucessor oficial. E no dia seguinte, Saul reuniu seu exército e partiram para a montanha Gibeon. E naquele lugar começou a grande guerra entre os israelitas e os filisteus. Então a guerra se agravou contra Saul e os seus 3 filhos. E os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Macsua, filhos de Saul. Temendo ser capturado pelo exército adversário, Saul lançou-se sobre a sua própria espada. No outro dia, quando os filisteus começaram a recolher os despojos dos mortos no campo de batalha, encontraram o corpo de Saul, e então eles cortaram a sua cabeça e penduraram o seu corpo num muro de Bet-San para a vergonha pública, e levaram as suas armas para o templo de Dagon em Astarote. Depois, num ato de bravura, os homens de Jabes e Gileade resgataram os corpos de Saul e de seus filhos. Depois de queimá-los, eles recolheram seus ossos e os sepultaram debaixo do orvalho de Jabes. Apesar de tudo, o rei Davi sentiu profundamente a morte de Saul e Jonatas.
E assim acaba a história do rei que preferiu mais o poder do que obedecer a Deus.